Ok, pessoal, nós estamos estudando o capítulo 18 do Evangelho de Mateus. E lembre-se que no capítulo 18, o Senhor Jesus Cristo vai fazer o seu quarto discurso narrado aqui no Evangelho de Mateus, e que esse discurso diz respeito à comunidade do reino. Então, Jesus está tratando a respeito da igreja que ele havia falado para Pedro, certo? E então ele falou aqui da comunidade que ele iria formar, que ele iria edificar, que é a comunidade do reino. E agora o Senhor Jesus Cristo vai dar orientações a respeito de algumas características que essa comunidade deveria cultivar. E basicamente, em primeiro lugar, Jesus fala do valor da humildade. Isso é uma característica que a igreja, que a comunidade do reino deve ter. Então, é necessário que aqueles que fazem parte do reino do Senhor Jesus Cristo não encarem como privilégio sua posição, seu status, mas o seu desejo de servir, o seu desejo de se colocar como criança, de total dependência de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo também falou a respeito da necessidade de acolhermos aqueles que reconhecem a sua necessidade de Cristo, que, portanto, a comunidade do reino deve ser uma comunidade acolhedora e não uma comunidade que faz com que as pessoas se afastem de Jesus. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo também falou da necessidade que os discípulos de Cristo têm de romper com aquilo que nos afasta de Jesus. Então, quando ele fala de fazer tropeçar, lança-o fora de ti, a ideia de tropeçar aqui é tropeçar em Jesus, é você se afastar de Jesus, certo? Então, tudo aquilo que nos afasta de Cristo deve ser, então, evitado, rompido. E também o Senhor Jesus Cristo fala que a humildade é bem vista pelos anjos, portanto, ela deve ser imitada por nós. E, por fim, o Senhor Jesus Cristo utiliza aqui uma parábola para falar a respeito daquelas ovelhas que se extraviam. Então, quando alguém na comunidade se afasta de Cristo, o que nós devemos fazer? Nós devemos restaurá-lo à comunhão. Esse é o papel, portanto, da comunidade, procurar a restauração da ovelha que se perdeu, certo? Então, isso é o que Deus faz. Deus não quer que nenhum das suas ovelhas, nenhuma das suas crianças se perca. Então, o nosso papel tem que ser o de restaurar. E com base nisso, com base nesse último ponto, o Senhor Jesus Cristo vai partir agora para um segundo valor da comunidade do reino, aquilo que a comunidade do reino também deve valorizar. E a partir do versículo 15, o Senhor Jesus vai falar a respeito do perdão, ou nós poderíamos dizer também que Jesus vai falar aqui do valor da restauração, certo? Porque a ênfase do perdão aqui é ligada ao contexto, e o contexto é um contexto de restauração. Então, a igreja deve ser uma comunidade de perdão, de restaurar as ovelhas, a sua plena comunhão com as demais ovelhas. Esse texto aqui, pessoal, dos versículos 15 a 17, é um dos textos de Mateus, do Evangelho de Mateus, mais diretos a respeito de algo que deve ser utilizado ou de como deve ser praticado a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, esse daqui é talvez o texto mais estudado e mais utilizado quando o assunto é disciplina eclesiástica. Quando nós falamos em disciplina eclesiástica, nós estamos nos referindo a como a igreja deve tratar o pecado das pessoas. Então, quando as pessoas pecam contra o Senhor Jesus Cristo, como deve ser feito o processo de tratamento daquele pecado. Então, como eu tenho já dito em outras vezes, o que ocorre de equívoco no tratamento desse texto é que muitas vezes você percebe que ele é tratado fora de contexto. E esse texto aqui simplesmente não pode ser tratado fora de contexto, porque os termos dele
dependem muito do contexto. Como, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo diz, se o teu irmão pecar. Então, Jesus está falando aqui de que tipo de pecado? É qualquer pecado? Então, qualquer coisa que eu vi um irmão pecando, é assim que eu devo tratar? Sempre? Certo? Então, se a sua resposta para essa pergunta for sim, então você não entendeu, você está interpretando esse texto fora do contexto. Por quê? Porque o contexto aqui já havia me definido que tipo de pecado é esse que Jesus está falando aqui. E também o contexto está me definindo o assunto, o ponto que Jesus quer tratar, certo? Então, esse aqui não é um texto sobre disciplina eclesiástica. Esse é um texto sobre restauração eclesiástica. Jesus aqui não está ensinando um método para disciplinar irmãos. O que Jesus está utilizando aqui, ou ensinando aqui, é a respeito de uma metodologia, um passo a passo no processo de restauração, de busca das ovelhas. Então, Jesus havia contado uma parábola em que um pastor tem 100 ovelhas, e então uma ovelha se extravia. O pastor, então, não mede esforços para buscar aquela ovelha que se extraviou. Então, agora Jesus vai falar a respeito disso, de como a igreja deve imitar esse pastor, como a igreja deve imitar a Deus, como a igreja deve, então, procurar, por meio de vários esforços sucessivos, restaurar ovelhas para dentro da comunidade. Certo? Então, lembre-se disso. Mateus 18, a partir do versículo 15, é um texto que trata sobre a restauração de irmãos e não sobre a disciplina de irmãos. Porém, pessoal, obviamente que esse é um texto que traz muita luz sobre como a igreja deve lidar com algumas dificuldades, com alguns problemas relacionados ao pecado dos irmãos, certo? Então vamos aqui trabalhar esse texto para então tentarmos entender o que o Senhor Jesus Cristo está ensinando sobre o processo de restauração de um irmão. Então ele começa aqui falando de teu irmão, se teu irmão. Veja que ele já havia falado de ovelhas, certo? Então nós somos um grupo de ovelhas e então Jesus está falando agora dessa comunidade de ovelhas. No texto anterior, versículo 14, ele diz, não é da vontade de vosso Pai. Então, Jesus já havia estabelecido que existe um Pai, e esse Pai é, portanto, o pastor das ovelhas. Então, agora Jesus está falando dos irmãos, das ovelhas, certo? Então, como nós devemos restaurar uns aos outros. E aí o Senhor Jesus Cristo diz, se teu irmão pecar, ok? E um detalhe muito importante de nós sabermos é que essa expressão aqui, contra ti, no texto original, você tem aqui, mais uma vez, uma variante, certo? Se você olhar na sua Bíblia, com cuidado, você vai ver que quase certamente essa expressão aqui, ela vai estar entre colchetes. Isso significa dizer que a probabilidade dela fazer parte dos manuscritos originais, ela é mínima, certo? Então, ela muito provavelmente não é um texto original. E, mais uma vez, não se assuste com isso, certo? Você vai perceber que 95 ou mais do que isso na sua Bíblia não está entre colchetes. Isso significa dizer que se existem partes entre colchetes e partes que não estão entre colchetes, é porque existe uma certa dose de convicção dessas partes que estão sem os colchetes, certo? Então, se você quiser se aprofundar na questão da crítica textual, que é a área que estuda isso, você pode pesquisar obras que tratam a respeito deste assunto. Mas o fato, pessoal, é que existe uma regrinha de interpretação que diz que nós não devemos formular doutrinas,
ou fazer teologia em cima de variante textual. Então, quando nós vamos considerar esse texto para interpretar, nós não podemos considerar aqui essa partezinha contra ti na nossa interpretação, na nossa definição do que esse texto fala. Até porque, se nós colocarmos esse contra ti aqui, toda a interpretação do restante do texto vai variar. Por quê? Porque nós precisamos entender o que Jesus está falando sobre pecar. Ele diz, se o teu irmão pecar. Então, que pecado é esse? Se nós formos considerar o contra ti, então Jesus está falando de pecados que são cometidos contra mim. Alguém cometeu um pecado diretamente contra mim. Mas se nós não considerarmos o contra ti, nós vamos ter que ir atrás do contexto. E o contexto já havia estabelecido, certo? Que o pecado que Jesus está falando aqui é o pecado do tropeço. Então, lembra que Jesus fala que aquele que fizer tropeçar um dos pequeninos, que se tua mão te faz tropeçar. Então, Jesus está falando aqui se um irmão tropeçar, certo? Em outras palavras, é isso que Jesus está falando. Agora, o que Jesus se refere por tropeço? O nosso estudo dessa palavra durante o Evangelho mostra que para Jesus tropeçar é se afastar de Cristo. É praticar alguma coisa que faça com que ou você sozinho se afaste, ou você faça alguém se afastar da comunidade. Então, o tropeço, fazer tropeçar, ou eu mesmo tropeçar, significa dizer eu agir de alguma forma que seja contra a minha identidade, contra aquilo que eu sou na comunidade de Cristo, na comunidade do reino. Então, Jesus aqui não está falando de qualquer pecado, certo? Jesus aqui não está falando se o teu irmão cometer qualquer pecado, começa esse processo aqui com ele. Não. Jesus está falando aqui de pecados que têm o potencial de afastar você da comunidade ou de fazer outros se afastarem da comunidade. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando ele vai tratar da necessidade de punir aquele rapaz que estava dormindo com a esposa do seu próprio pai, quando Paulo vai tratar isso, ele depois diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, que, portanto, nós não podemos nos unir ou comungar com qualquer pessoa que, dizendo-se cristão, anda na prática do pecado. Então, este é o ponto aqui. O pecado aqui é você trair a sua identidade. É você trair aquilo que você é na comunidade de Cristo. É você dizer que é cristão, mas viver na prática de algo que não reflete essa sua realidade no corpo de Cristo. Então, em termos práticos, seria como, por exemplo, alguém que está começando a abraçar ensinos errados, certo? Ensinos equivocados. Ou então, alguém que está praticando a avareza, praticando a bebedeira, a glutonaria, alguém que está fazendo algo que trai a sua identidade como nova criatura, como membro do corpo de Cristo, certo? Então é isso que o Senhor Jesus Cristo está tratando aqui. Então, o que Jesus manda nos fazer quando nós percebemos que existe um irmão que não está agindo de acordo com a sua comunidade, da sua identidade relacionada à comunidade da igreja. Alguém que está dando falso testemunho ou mau testemunho a respeito do corpo de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, então, vai dar um processo que envolve 4 passos, ok? O primeiro passo é tratado aqui no versículo 15, certo? Ele diz, o Senhor Jesus Cristo diz, vai arguí-lo. Então, aqui você tem o primeiro passo.
primeiro passo da restauração do irmão é quando ele comete um pecado, ele tropeça, ele está agindo de maneira diferente daquilo que ele é em Cristo Jesus, então é necessário que ele seja exortado. E a exortação, ela deve ser uma exortação a nível pessoal. Por isso que Jesus diz entre ti e ele só. Se você vir que um irmão está se comportando de maneira que macula a imagem do corpo de Cristo, então você precisa ir individualmente falar com esse irmão. E aí o Senhor Jesus Cristo mostra aqui que se ele te ouvir, certo? Ele diz, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então note como claramente o propósito de Jesus aqui é enfatizado em torno do termo ganhar. Jesus está preocupado em ganhar, em trazer a ovelha perdida de volta. Esse é, portanto, o primeiro passo. E eu ouso dizer, pessoal, que esse é o primeiro passo e o mais difícil de todos. Ele é o passo menos praticado, certo? E isso explica um pouco porque também que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, ele critica os crentes ali da igreja de Corinto por não terem ido tratar o pecado desse irmão. Ele diz, vocês ao invés de tratar, vocês se orgulharam, como se aquilo fosse uma coisa oriunda da nossa liberdade em Cristo. Paulo diz então, que a nossa liberdade em Cristo não pode ser celebrada com o fermento, ok? Que, portanto, o fermento, ele prejudica a celebração da nossa liberdade em Cristo. Então, Paulo critica aqueles irmãos por não terem feito aqui o primeiro passo. E isso é o que geralmente acontece nos nossos dias. Por várias razões, por razões que nós não conseguimos elencar aqui, esse passo aqui dificilmente é praticado. As pessoas têm aquela concepção de não se meter na vida do outro, ou aquele medo de que se for falar com o irmão, a pessoa vai ficar vulnerável também, a pessoa que foi falar fica vulnerável, dando brechas para outros irem falar com ela também, ok? Muitas vezes isso é oriundo da falta de compreensão sobre o que é aquilo que deve se falar, o que é aquilo que não se deve falar. Então, por exemplo, se você está vendo que um pai está errando no tratamento com o seu filho naquele exato momento. Então isso não é um caso. Jesus não está... Isso é um caso de aconselhamento, é um caso de exortação amorosa para você aconselhar, instruir. Jesus não está falando de todos os casos. Por isso que muitas pessoas travam na hora de tratar o pecado do outro, porque elas não sabem que tipo de pecado é esse que deve ser tratado. E esse pecado aqui são pecados que têm o potencial de manchar a comunidade do reino, certo? Se você sabe que tem um irmão que está abraçando heresias, ou que tem um irmão que está andando em imoralidade, que tem um irmão que está andando em desonestidade, avareza, a ganância, se você sabe que tem um irmão que está andando com a mentira, mentindo uns para os outros, que são pecados que podem fatalmente prejudicar toda a comunidade do reino. Então você precisa ir lá tratar com este irmão. Aí o Senhor Jesus Cristo, então, vai para o segundo passo. Ele diz, se porém não te ouvir, aí você vai para o segundo passo, que é toma, aqui, deixe-me mudar a cor, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas. Então, esse aqui é o segundo passo. Você precisa tomar testemunhas. Esse segundo passo, ele é uma aplicação de Deuteronômio capítulo 19. Lá em Deuteronômio capítulo 19, na lei de Moisés, diz que uma só testemunha não pode levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer.
pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então então aqui o Senhor Jesus Cristo basicamente repete isso, dizendo que é necessário, portanto, tomar 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento delas toda palavra se estabeleça. Ele diz, para que toda palavra se estabeleça. Então, qual é a função das 1 ou 2 testemunhas que, juntando com a pessoa que foi inicialmente, somam 2 ou 3 testemunhas? A função é testemunhar que a exortação foi feita, certo? Esse é o propósito. O propósito aqui não é chamar 2 ou 3 pessoas que também viram o pecado. Não, aqui é para que toda palavra se estabeleça. Isso significa que as 2 ou 3 testemunhas, elas estabelecerão que a exortação, ela foi de fato feita, ok? Então é essa a ideia. E aí Jesus diz, se ele não vos atender, então note bem aqui, certo? Que ele, primeiro, se porém não te ouvir, depois, e se ele não os atender. Aí você vai, então, para o terceiro passo. O terceiro passo é, dize-o à igreja. Então, Jesus, mais uma vez, menciona aqui a igreja. Ele menciona, portanto, aqui a comunidade do reino. Jesus já pressupõe, então, que ali em Jerusalém haveria a formação da comunidade, a formação da igreja, da assembleia daqueles que fazem parte do reino, e que essa assembleia, então, deveria ser devidamente informada. Agora, quando Jesus diz, dize-o à igreja, isso tem que ser entendido dentro do progresso. Você vai até o irmão, se ele não te ouvir, você chama testemunhas para irem com você, e se ele não atender, agora você vai chamar toda a igreja para ir com você. Então aqui não é um mero aviso. Veja bem, isso aqui é uma coisa muito pouco percebida nos dias de hoje. Não é que vamos então fazer uma assembleia e nós vamos simplesmente avisar para a igreja que o fulano está cometendo esse pecado. Não, quando Jesus diz, dize-o à igreja, a ideia é que você agora vai movimentar a igreja para falar com esse irmão também. Então, os irmãos vão até esse irmão, as pessoas da comunidade agora vão até esse irmão para procurar a sua restauração. E aí o Senhor Jesus Cristo aqui diz, e se recusar ouvir também a igreja, então perceba bem aqui que existe uma primeira recusa, uma segunda recusa e uma terceira recusa. A primeira recusa leva ao passo 2, a segunda recusa leva ao passo 3 e a terceira recusa leva agora ao passo 4, que é considera-o, aqui Jesus diz, passo 4 é considera-o como gentil e publicano. Em outras palavras, aqui você tem o quarto passo. Jesus está dizendo que a igreja deve, então, colocar este irmão como fora da comunidade do reino. Tratá-lo como alguém que não faz parte da comunidade do corpo de Cristo. Jesus utiliza aqui o termo gentil, porque era utilizado pelos judeus, o termo gentil como uma espécie de pagão, como alguém que está fora da comunidade, certo? E o publicano também era uma outra forma de se referir aos judeus, traidores dos judeus. Eram pessoas de vidas muito pregressas e que, portanto, eram considerados pelos judeus como alguém de fora da comunidade judaica. Então, Jesus aqui está falando, consideram como alguém que está fora da comunidade. Então, a igreja tem, portanto, autoridade para excluir pessoas do meio da sua comunhão, ok? Então, aqui, pessoal, o que nós podemos dizer com base nesse texto é, em primeiro lugar, essa metodologia de restauração, ela deve ser tratada
diante de pecados que coloquem em risco a comunhão do irmão com a comunidade, certo? Onde o irmão está aparentemente se extraviando da comunidade, se extraviando das outras ovelhas, nós então precisamos ir lá buscar para ele seja restaurado, ok? Também é importante nós lembrarmos que isso daqui tudo está dentro de um contexto maior de humildade, de acolher as ovelhas que voltam, ok? Então, nada disso daqui deve ser feito com orgulho, com presunção, com arrogância, com o sentimento de punição, certo? Nada disso. Então, tudo isso deve ser feito com uma atitude humilde, com uma atitude acolhedora no meio da comunidade, certo? Também uma outra lição que nós podemos tirar a partir desse texto aqui é que o Senhor Jesus Cristo mostra que o pecado tem que ser tratado, certo? Então, essa é uma conclusão fatal que nós podemos tirar aqui. Jesus está falando que o pecado tem que ser tratado, especialmente porque esse pecado aqui é um pecado que coloca em risco a comunhão dessa ovelha ou que pode colocar em risco a comunhão das outras ovelhas. Então, eu, por exemplo, já presenciei um fato, certo, de um homem na igreja que ele tinha a prática comum de se voltar contra os pastores, ok? Então ele tinha essa prática e toda a igreja percebia isso, toda a igreja não aprovava a atitude desse irmão, mas esse irmão, ele tinha então essa atitude hostil em relação aos pastores, sempre prejudicando, sempre boicotando, sempre falando mal, sempre, enfim, atacando, ofendendo, inclusive, muitas vezes, os pastores, e ninguém fazia nada. O que aconteceu posteriormente foi que o pastor da igreja decidiu sair, porque ele percebeu que ninguém ia fazer nada e ele iria acabar sendo prejudicado por esse irmão. O pastor da igreja decidiu sair, a igreja chamou um outro pastor, esse pastor também não aguentou e decidiu sair. E então os irmãos da igreja, quando eles perceberam que aquilo não ia prosperar, então houve uma debandada de irmãos da igreja e só ficou naquela igreja a família desse irmão que sempre se voltava contra os pastores, certo? Então, por que eu estou lhe contando essa história? Para mostrar que pecados que colocam em risco a plena comunhão do corpo de Cristo, que colocam em risco a união das ovelhas, o bem-estar das ovelhas, esses pecados precisam ser tratados. Se eles não forem tratados, o resultado vai ser ovelhas se extraviando, ovelhas tropeçando e muitas vezes até se afastando do próprio Senhor Jesus Cristo, certo? Então não podemos não tratar o pecado que pode causar prejuízos no meio da igreja, certo? E uma última lição aqui também, pessoal, não podemos, com base nesse texto, achar que a igreja é um juizado de pequenas causas. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, ok? Então, em um momento ou outro, o seu pastor pode falar uma coisa errada, se alterar. Um irmão pode acabar ofendendo um outro irmão. Em um momento ou outro, você pode perceber que o irmão foi deselegante, não fez o que deveria, não foi educado, certo? Então, tem um irmão na igreja que costuma chegar atrasado, tem um irmão na igreja que atrapalha os outros na hora do louvor. Então, aqui, Jesus não está falando que todo caso de pecado precisa haver disciplina. Não, certo? O apóstolo Paulo orienta mais para frente, lá nas suas cartas, a necessidade da exortação, do aconselhamento, da pregação, que muita coisa na igreja pode ser tratado
por meio de um processo de instrução, certo? Por meio de um processo de aconselhamento, de exortação em amor. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e exortai-vos mutuamente com toda sabedoria. Então o apóstolo Paulo orienta também o papel da orientação, do conselho, da exortação, certo? Então a igreja não é juizado de pequenas causas. Guarde isso na sua mente. Aqui você está, nesse texto, trata de pecados que põem em risco a plena comunhão do corpo de Cristo, ok? Então é isso, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, então, a gente prossegue. Fique com Deus e até lá.